Passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido, que fala acerca de um milagre onde Jesus realiza a purificação de 10 leprosos de uma vez só. A lepra era uma doença muito comum nos tempos antigos, mais ainda nos tempos de Jesus, porque nos aparece com mais frequência nos evangelhos, porque Jesus, ele purificou, ele limpou, ele realizou um milagre na vida de vários leprosos, como aqui, em apenas uma vez, 10 leprosos lhe saíram ao encontro. A lepra era uma doença que, desde o Antigo Testamento, Deus assim colocou para que o povo entendesse desta forma, e colocou como que se fosse uma lei da purificação ou da separação do leproso. Porque tudo no Antigo Testamento era lei, porque senão o povo não obedecia. Por que tudo no Antigo Testamento era lei? Porque Deus precisava preservar o povo vivo, com saúde, para alcançar os objetivos da promessa que Deus tinha feito. Então você vê Deus tirando o povo do Egito. No livro do Êxodo, Deus tira o povo após 430 anos de escravidão. Deus tira eles do Egito. É bem verdade que eles não ficaram todos esses anos como escravo. O povo viveu como escravo no Egito após a morte de José e também a morte do faraó que conhecia José. Enquanto José estava vivo, enquanto o faraó que conhecia José estava vivo, os dias do povo no Egito foram bons, porque eles possuíram a melhor terra, eles tinham o melhor gado, a melhor pastagem, as melhores fontes, eram deles. Eles produziam no Egito, eles comiam, eles vendiam, eles viviam uma vida boa, até que Deus resolve dizer ao povo que o fim dos dias de José era chegado, e José então morre. Depois, anos mais tarde, o rei faraó, que conhecia José, que era amigo de José, que tinha um apreço por José, também morreu. Veio um outro faraó que não conhecia José, que não conhecia o povo, e então viu que o povo a cada dia se multiplicava, tudo que o povo plantava colhia, tudo que o povo plantava, as ovelhas se multiplicavam, o gado se multiplicava. O rei então começou a ver aquele povo como um inimigo, e disse: a qualquer momento esse povo
toma posse da terra do Egito e me tira do trono, então eu vou tirar a terra deles, eles vão produzir para o Egito. E então, a partir desse momento, o povo começa a viver uma vida de escravidão. Aproximadamente o povo vive como escravo mesmo no Egito, aproximadamente uns 200 anos. Mas 230 anos o povo viveu uma vida boa no Egito. Então esse povo vivendo no Egito, enquanto o faraó, enquanto José estava vivo, era uma vida boa. Mas todos os faraós, quando morria, um outro faraó tomava o poder, a primeira coisa que o faraó fazia, quando ele assentava-se naquela cadeira, era destituir do cargo todos aqueles que serviam o antigo rei. Pegava as mulheres, pegava os filhos, pegava todos os copeiros, os padeiros, todos aqueles que serviam à mesa do rei, e sepultava vivo com o rei. Por isso que você vê hoje as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito são as que tem hoje ainda em pé. Nada mais é do que apenas uma sepultura para um faraó. Então ali existia várias daquelas pirâmides, e dia após dia a arqueologia vem descobrindo nas rochas, vem descobrindo nas montanhas, sepulturas que são verdadeiras cavernas, casas onde tem muito espaço, sarcófagos. E então eles colocavam o faraó, e a desculpa que dava para se livrar de todos os súditos, todos aqueles que serviam à mesa do rei, o rei precisará de vocês para que vocês continuem servindo eles no paraíso. Então pegava todas as mulheres do rei, todos os filhos do rei, todos que trabalhavam para o rei, e encerravam junto na caverna, na sepultura, e fechava a porta, e eles ali morriam. Porque era uma forma de se ver livre, para que não houvesse uma traição no palácio. Então quando o povo morreu, quando José morreu, o faraó que conhecia José também morreu, muita gente morreu. Mas o faraó que sucedeu o faraó da época de José, ele viu que o povo era muito numeroso para ele matar todos de uma vez. Então ele resolveu ir tirando aos poucos a regalia do povo e escravizando o povo. Pois bem, aquele povo agora vivendo mais de 200 anos como escravo, então todos os que nasceram a partir dali tinham mente de escravo, nasceram como escravos. Nasceram como escravos, cresceram como escravos. A partir daquele momento, o povo que sai do Egito, que Deus tira do Egito com Moisés, era um povo totalmente escravo. Eram crianças que nasceram como escravos, seus pais já eram escravos, eles nasceram na escravidão, eles cresceram na escravidão. Então eles não conheciam o que era liberdade. Eles viveram a vida toda na escravidão. Então Deus, quando tira eles do Egito, Deus começa a dar lei para eles, dar ordens a eles. A primeira coisa que Deus diz a eles é: ouve, ó Israel, o teu Deus é um. Esse é o primeiro mandamento. Porque no Egito existiam milhares de deuses, tudo era Deus. Mas agora o primeiro mandamento que Deus dá a eles: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. E só a Ele o servirás, e só a Ele o adorarás. Então Deus está dizendo: agora você não serve mais a Faraó, você não adora mais o rei, você só vai servir a um Deus, a um Senhor, o Criador de todas as coisas. Essa era a primeira ordem, e Deus disse: isso é lei, isso é mandamento, porque se não fosse lei, o povo não obedecia, porque escravo só obedece o que é lei, o que é ordem. Então Deus começa a dar leis ao povo. Quando Deus diz: olha, não como carne de porco. Mas por que não comer carne de porco? Uma costelinha de porco assada. Mas por que não pode comer? Os irmãos que vieram da roça, que trabalharam na roça, sabem. A carne de porco, se você matar o porquinho lá, preparar. Cadê o irmão que estava aqui do porco? Cadê o Alex? Sumiu o Alex? Está lá. Você prepara o porco, você tem que deixar ele pendurado para secar toda a água, sair todo o sangue.
bonitinho. Depois que secou, saiu toda a água, todo o sangue. Se você cortar ela, deixar ela um dia exposta, no outro dia você já não come, porque já vem vermes, bichos e apodrece. E a carne de porco tem aquela fama, né? Não come carne de porco à noite que faz mal. Não qualquer coisa pode te fazer mal se você comer à noite ou demasiadamente muito. Então, mas essas são as questões. Então Deus disse: olha, carne de porco não come. Imagine comer carne de porco no deserto, a 50 graus de calor. O povo iria morrer no deserto. Então Deus disse: isso aqui é lei, quem comer vai morrer, é imundo, não come. Deus disse: olha, a mulher, quando estiver no período da menstruação, ela é imunda. A mulher tem que ser separada por 7 dias. Por quê? Para não ter contaminação com o sangue, para que não tivesse uma epidemia de contaminação no deserto, ou os homens morressem. Então é imunda, não toque. Era lei. Deus começou a dar, era lei para tudo. Olha, se você trabalhar, lave as mãos. Porque o escravo, no dia que ele estava, ele vinha e comia. Mas Deus agora tem que lavar as mãos, tem que lavar os pés, tem que tomar banho. Era ordem, era lei. E Deus vai dando as leis para o povo. Tem lei para tudo no deserto. Até mesmo quando fosse fazer as necessidades fisiológicas, cada tenda tinha que ter uma pá. A necessidade fisiológica é lei, tem que enterrar. Por que tinha que enterrar? Imagine 3 milhões de pessoas no deserto. Seria um esgoto a céu aberto. O povo morreria. Mas eles não sabiam, ele era escravo. Mas Deus disse: tem que fazer assim, senão vocês não vão viver, eu vou matar vocês. Mas não é Deus que ia matar, era eles mesmo que iam morrer. Então, para que o povo entendesse, Deus ia dando ordem, dando leis para eles. Aí de repente aparece alguém com algumas manchas brancas no corpo. Aí Deus vai dar a ordem para Moisés: Moisés, se aparecer com mancha branca, leve primeiro até o principal da tenda, que na época ainda não tinha um sacerdote, mas Moisés fazia todo esse papel. Até quando chega o momento da tenda, que aí vai ter o sacerdote, o sumo sacerdote. Aí, Senhor, apareceu uma mancha na pele, então leve para o sacerdote. Ele vai analisar e vai deixar esse homem isolado 7 dias. Se 7 dias depois, isso vai estar lá em Levítico capítulo 13, eu não vou ler por questão do tempo, você lê em casa depois toda a ordem que Deus dá, toda a receita, como que deveria ser tratada uma pessoa com índice ou com alguns vestígios que poderia ter lepra. Então apareceu uma mancha branca, tinha que se apresentar para o sacerdote. O sacerdote olhava, porque não tinha o poder medicinal que tem hoje, ele olhava e dizia: olha, vai ficar aqui 7 dias separado. Então, por quê? Mas por quê? É Deus que mandou, é a lei, tem que ficar separado. Aí ficava separado 7 dias. O sacerdote ia lá, acompanhava depois de 7 dias. Aumentou as manchas, diminuiu, diminuiu, então vai embora. Aumentou, então fica mais 7 dias. 14 dias fechado, isolado de todas as pessoas. Não podia tocar em ninguém. Após os 14 dias, mais 7 dias que se passavam, ia lá, e aí? A pessoa estava coberta de mancha. Então você é considerado imundo, impuro. A partir de agora, você não pode mais abraçar seu filho, você não pode mais viver no meio do seu lar, não pode viver mais com a sua família. A partir de agora você é imundo, você vai viver numa área isolada de todos. Mas por que eu tenho que viver? É lei. Porque a hanseríase, a lepra, era uma doença contagiosa, que ia contagiando, e todos, imagine 3 milhões de pessoas leprosas no deserto. Então tinha que ser lei, você vai ficar separado, era ordem divina. Mas aí, Senhor, se acontecer algum milagre, alguma coisa, eu for purificado, tem que se apresentar para o sacerdote, e o sacerdote então vai dizer: realmente você está curado, sumiu as manchas, está curado, pode voltar para a tua família. Mas a última palavra era do sacerdote. Então tudo isso acontecia porque existe um monte de lei. Olha, o sábado você tem que guardar o sábado. Mas não posso guardar o domingo. Não, tem que ser o sábado. Mas por que tem que ser o sábado? Irmão, tanto faz se é o sábado, se é o domingo, se é a segunda, se é a terça, se é a quarta, se é a quinta. O que Deus está dizendo: você não pode morrer de trabalhar, você tem que descansar pelo menos um dia. É isso que Deus está dizendo para o povo: você não pode trabalhar. Eu quero que você consagre um dia para mim. Mas o que eu vou fazer? Você vai ficar na tenda, você
você vai me servir, você vai orar, você vai fazer alguma coisa, menos trabalhar. Você não pode fazer nada no sábado, senão as pessoas vão morrer de trabalhar. E Deus diz: olha, eu quero que consiga um dia. Mas Senhor, nós assembleianos trabalhamos no sábado, os adventistas preservam o sábado, mas nós preservamos o domingo. Ah, mas pastor, eu trabalho no final de semana todinho, a minha folga é no meio da semana. Não importa, é um dia para você descansar. Se for na segunda, segunda é o teu sábado. Sábado significa dia de descanso. Se for na terça, terça será seu sábado. Se for na quinta, quinta será seu sábado. Qualquer dia é um dia para você descansar. Isso era a ordem que Deus estava dando para que o povo não morresse cansado no deserto. Não, hoje é sábado, ninguém faz nada. Para a tenda, para tudo, para a caminhada. Vamos descansar, é sábado, é ordem de Deus, é lei. Mas mesmo assim, irmão, os judeus eles arrumavam depois, até hoje tem os mais ortodoxos e tal, e eles arrumam um meio para poder, porque um judeu ele pode dar a caminhada de um sábado. Você vai ver na Bíblia, e caminhou a distância do caminhada de um sábado. Ele não podia andar mais do que 1.500 metros no sábado. O judeu não pode, 1.500 metros é o máximo. Mas o que ele tinha que fazer? Se eu tinha que ir lá na casa do irmão Douglas amanhã, poxa, amanhã é sábado, eu vai 2 quilômetros para ir lá, não tem como. Então eu já andava hoje à noite, né? Eu já andava meio quilômetro e ficava por ali. Amanhã eu só caminhava 1,5 quilômetros. Aí, você não pode andar na terra, mas no mar ou na água você pode. Você sabia que tem judeus que eles têm ao redor do carro dele uma espécie de uma piscina cheia de água para ele poder andar? Porque eu não estou dando na terra, porque tem água ao redor de mim, eu estou cercado de água. Então o homem, quando ele quer burlar, irmão, ele arruma qualquer coisa para poder burlar a lei de Deus. Deus está dizendo: você precisa descansar um dia, miserável. Mas não, tem que trabalhar, quero morrer trabalhando. Então não adianta. Aí Deus diz: olha, mas o leproso tem que ficar separado um dia, 7 dias, 14 dias. Se o sacerdote dizer para ele: olha, você continua leproso, você vai ser isolado da família, dos teus filhos, você vai ser tirado do seio da tua família. Você é considerado imundo, não vai poder tocar em ninguém, você não vai poder abraçar mais ninguém. A partir de então, você é uma pessoa impura. Por quê? Deus dizendo para que o povo não se contaminasse. Então todas as ordens, as leis que Deus vai dar no Antigo Testamento, as leis cerimoniais, era para preservar a vida humana na terra. Agora, por isso que dentre os judeus o leproso era considerado imundo, porque primeiro era lei, depois a doença era contagiosa. Agora, na época de Jesus, os leprosos, e até no Antigo Testamento, eles passaram a viver em colônias. Olha, era lepra, então tem a colônia dos leprosos. Onde é que é a colônia dos leprosos? É fora da muralha da cidade. Tem a cidade, tem os muros, e fora da muralha, lá longe, onde perto do cemitério, da vala, é lá que os leprosos vão viver. Porque são imundos, longe de tudo e de todos, longe da família, longe dos filhos, longe da esposa, longe de todos os amigos, vai viver separado, condenado o resto da vida, até morrer. Era imundo. Agora, Jesus está passando, diz que Jesus está passando, indo a Jerusalém. Ele passou pelo meio de Samaria. Samaria, os samaritanos não se comunicavam com os judeus com os samaritanos. Havia aquela briga, porque os samaritanos não eram um povo puro, era um povo misturado, eram judeus misturados com gentios, enfim, os judeus não aceitavam. Mas Jesus passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e diz que entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe, porque quando uma pessoa inocentemente ia se aproximando de um leproso, o leproso já tinha a obrigação de gritar: ei, alto lá, sou leproso. Então a pessoa se afastava, a pessoa cortava caminho, porque a doença era contagiosa. Mas Jesus era diferente. Senhor, somos leprosos. Jesus continuava andando. Aí os discípulos sempre faziam a pergunta que o pastor Douglas leu aqui: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas quem é este que não tem medo de lepra? Quem é este que não tem medo de colocar a mão em defunto? Quem é este? É Jesus. Me ajude com o retorno aqui, abençoado. Quem é este
é Jesus, é Jesus. E diz então que 10 leprosos levantaram a voz, dizendo, de longe: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Porque eles ouviram falar de Jesus, que Jesus tinha poder sobre todo tipo de enfermidade. E diz no verso 14, acompanha comigo, e no verso 14, e ele vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus, sendo sumo sacerdote, ele disse: você tem que se apresentar para o sacerdote. E a versículo seguinte: e aconteceu que indo eles ficaram limpos. Esses homens foram privados, não sabemos por quanto tempo, por quantos anos, mas eles estavam privados da sua família, do calor da família, do abraço do filho, do aconchego do seu lar. Eles viviam separadamente. Mas quando eles avistaram que Jesus por ali ia passando, eles viram em Jesus uma oportunidade de voltar para o aconchego do lar, de voltar para a família, de voltar a viver em família. Eles não perderam a oportunidade, gritaram em alta voz: Mestre, tem misericórdia de nós. Agora o que me chama a atenção, irmão, nós temos que orar por esse som, porque esse som tem me tirado a paz, irmão. É uma coisa do maligno. Um som desse não funcionar quando precisa funcionar. Ele só precisa funcionar na hora do culto. Depois do culto não precisa funcionar. Esses homens viviam isolados. Esses homens viviam abandonados, eram amaldiçoados. Mas observe uma coisa, que eles viram Jesus. Ele diz que de longe, não foi de perto, eles gritaram: Mestre, tem misericórdia de nós. E vendo-os, disse-lhes: o que, irmãos? Ser limpo, ser curado, ser liberto. Colocou a mão na cabeça deles, ungiu com óleo? Não. Jesus deu uma ordem para eles, dizendo: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos, ou sãos. Agora observe uma coisa, irmãos. O que me chama a atenção aqui é a fé desses leprosos. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é a coragem desses leprosos. Embora os 10 clamaram, mas os 10 creram. Porque Jesus não tocou em nenhum deles. Jesus não abraçou nenhum deles. Jesus não se aproximou de nenhum deles. Jesus não deu privilégio a nenhum deles. Jesus não deu ordem de cura, funcionou, tira a mão, senta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãos, Jesus não abraçou ninguém. Jesus não fez nada, irmão. Jesus não fez nada. Não deu privilégio para um, para outro, nem para ninguém. Ele disse a mesma coisa para os 10. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E de mostrai-vos aos sacerdotes. Observe, irmãos, que Jesus não deu ordem de cura para eles. Eu quero que você entenda isso, irmãos.
Isso aqui é importante. Porque tem pessoas que, se o pastor não tocar nele, se o irmão não ungir com óleo, se fulano não pôr a mão na cabeça dele, ele não recebe. Eu não creio. Irmão, para Jesus fazer não precisa cerimônia, não tem nada ensaiado, não tem receita pronta para Jesus. Ele pode te curar no ônibus, no metrô, na rua, em casa, na igreja. Jesus batiza no Espírito Santo na igreja, em casa, dormindo, sentado, andando, fazendo os afazeres da casa. Para ele, irmão, não tem receita pronta. Não, eu só pego se for assim. Não. A igreja tem que entender isso, irmão. Não, porque eu vou lá, porque o fulano tem um dom de cura, porque fulano tem... Não, se não for ele, não vai, irmão. Deus pode usar pessoas, mas o dono da bênção é Ele, o curador é Ele. É Ele que cura. Então Jesus, Ele não deu privilégios para ninguém aqui. Mas para os 10 Ele disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quando Ele disse ide e mostrai-vos aos sacerdotes, Ele não tinha curado ninguém. Os 10 olharam e falaram: nós somos leprosos. Mas nós continuamos leprosos. Mas por que nós vamos nos mostrar os sacerdotes? Não sei, mas Ele mandou nos mostrar os sacerdotes. Os 10 leprosos deram meia volta e foram em direção à sinagoga ou ao templo, onde estava o sacerdote. Eles foram, e está dizendo o texto, isso aqui que eu acho lindo, irmão. E indo, aí de mostrar o sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Eles não ficaram limpos porque Jesus botou a mão deles, abraçou eles, repreendeu a lepra. Não, eles ficaram limpos porque obedeceram a ordem de Jesus. Ide, eles, nós vamos. Mas estamos leprosos, vamos leprosos mesmo, Ele mandou. Se Jesus te mandar fazer alguma coisa, faça. Não fique questionando, mas por quê? Tem gente, irmão, que não recebe porque questiona Deus. Mas por que Deus vai fazer assim? Porque quando a gente ora, irmão, a gente já dá a receita para Deus. Deus, eu preciso dessa vitória, eu só tenho que fazer assim, 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 só tenho que agir no coração do fulano, ciclano, beltrano. Se você sabe fazer o milagre, por que você não faz? Então faça você mesmo. Porque a gente, nossa, tem que ser assim, olha, e é até amanhã, viu? Se não for amanhã, você sabe o que vai acontecer. E Deus diz, daí eu não estou nem aí, eu faço se eu quero fazer, eu faço, se eu não fizer, eu sou Deus do mesmo jeito. Não tem porquê, irmão. Mas a gente vai dando ordem para Deus, tem medo que Deus erre. Irmão, o problema não é Deus fazer o milagre, o problema é nós acreditarmos no milagre. É acreditar no milagre. Esse é o maior problema. É acreditar, porque a gente quer entender o milagre. Irmão, o milagre não se entende, milagre não se explica, porque quando você consegue explicar o milagre, ele não é milagre. Milagre é aquilo que não tem explicação, mas a gente quer explicar e quer ensinar Deus a fazer. Os 10 leprosos, irmãos, esse aqui nos dá uma lição extraordinária, porque eles estavam leprosos, estavam fragilizados, eles estavam debilitados, e Jesus disse: olha, Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus disse: olha, ide, apresentai-vos aos sacerdotes. Você ouviu a mesma coisa que eu ouvi? Sim. Mas não estamos curados, não importa, Ele mandou, vamos. Se Jesus mandar, faça, irmão. Não questione. Somente obedeça. Eu já disse aos irmãos que o alfabeto de Deus é diferente do nosso. O nosso é A, B, C, D. O de Deus é O, B, D, C. Esse é o alfabeto de Deus. É a obediência. É na obediência que acontece. Observe, irmão, tudo na Bíblia, todos os milagres que teve ordem, o milagre aconteceu na obediência. Naamã chegou na casa de Eliseu,
com 90 quilos de ouro, 4 toneladas de prata, vestes caríssimas. Ele disse: quero ver esse profeta vai me ver, ele vai me abraçar, vai me beijar, só de ver o ouro. Eliseu não viu nem a cara dele. Saiu um menino lá e falou: tem um homem aí, quem que é ele? É Naamã, ele era o general de guerra do rei da Síria. E o que ele quer? Tá com uma carta aí, diz que é leproso, veio para o senhor curar ele. E Eliseu disse: manda ele tomar banho. Sim, vamos mandar ele tomar, manda ele tomar 7 banhos, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É diferente. Profeta de Deus não se vende, irmão. Profeta de Deus não tem preço. Profeta de Deus, ele tem compromisso, é com Deus, é compromisso com a palavra. Eu fico olhando, pastor José, se é hoje esses profetas aí que veio 90 quilos de ouro. Quanto está cotado o ouro hoje? Não sei, 50 mil dólares, 200 mil reais o quilo. Aí você faz a conta, em 90 era uma boa oferta. Mas Eliseu disse: o milagre não é meu, o milagre é dele. Então Naamã não queria, mas depois de muita insistência ele foi. Mas aconteceu um milagre. Quando Deus disse para o povo: olha, a muralha de Jericó vai cair, mas você tem que rodear a cidade 7 vezes, por 7 dias, 6 dias uma volta, no 7º dia 7 voltas, e a muralha vai cair. Quem que acredita nisso, irmão? Mas nem crente da Moca acredita que rodeando a muralha vai cair. Nem Deus falando, irmão. Hoje, um dia eu vou pregar sobre a arca de Noé aqui. Você vai ver que para construir a arca, nem que Deus desça assim e fala assim para alguém: constrói a arca. Fala assim: não pode, Deus não tem como construir a arca. Mas nem Deus mandando daria para construir a arca, irmão. Hoje não constrói. É pedir licença para o Ibama, é para não sei quem, para pegar os animais, para cortar a árvore, para fazer não sei o que, irmão. É uma burocracia que ninguém construía a arca hoje. Então tem coisas, irmãos, que acontecem através da obediência. E Deus disse para eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Eles fragilizaram, abraçaram, ele mandou ir, vamos. E é interessante o verso 14, que na segunda parte diz: e aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Senhor, eu estou orando, mas ainda estou doente. Continue orando. Senhor, eu estou jejuando, eu estou buscando, mas a minha família ainda não se converteu. Continue buscando, continue jejuando, vai se converter. Aleluia. Ele prometeu que nenhum dos teus vai se perder. Aleluia. Ele prometeu que te escolheu. Ele disse que te chamou-nos pelo nosso nome. E tu és meu, diz o Senhor. Somente confia. Mas Senhor, como que vai ser? Não importa. Eles foram, indo eles, e aconteceu. Essa palavra é extraordinária. Eu profetizo sobre a sua vida essa noite. Você vai dizer: pastor, e aconteceu. Aconteceu, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Somente creia na palavra dele. Aleluia. Oh, aleluia. Mas um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Aleluia. Glória a Deus. Mas não eram os 10, irmão, mas só um viu que estava curado. E os outros 9 continuaram indo em direção do sacerdote. Ele mandou ir, eles viram: nós estamos limpos, agora que nós vamos em direção do sacerdote. Mas um entendeu: mas eu preciso voltar para agradecer, depois eu vou para o sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote. Por que Jesus disse: te mostrai-vos o sacerdote? Porque foram os sacerdotes que atestaram que aqueles 10 estavam leprosos e imundos. E foram os sacerdotes que levaram aqueles homens diante do povo e disseram: imundos
imundos. E foram para a colônia de leprosos, foram tirados do seio da família, do braço dos filhos. Agora Jesus está dizendo: os mesmos que te condenaram, vai ser os mesmos que vão te absorver. Aleluia. Porque era o sacerdote que dizia: é leproso. Mas era também o sacerdote que dizia: ele está limpo. Então Jesus está dizendo: todo mundo viu que o sacerdote os condenaram, os amaldiçoaram e colocaram na colônia como leprosos e imundos. Agora esses mesmos sacerdotes vão ter que pegar vocês e levar diante do mesmo povo e dizer: eu não sei o que aconteceu, mas os 10 estão limpos, os 10 estão puros. Quero dizer, irmão, que você entenda essa noite que aqueles que se jogam pedras, aqueles que te perseguem hoje, são aquelas pessoas que colocam você para orar, porque senão, sem perseguição, quando está tudo bem, você esquece até de Deus, até de orar. Mas quando vem a perseguição, quando alguém pisa no teu calo, pisa no seu pé, você vai aos pés do Senhor chorando. Mas essas mesmas pessoas são os mesmos que vão ver Deus te dar vitória. Eu não estou falando, irmãos, de pessoas da igreja, não, que na igreja não temos inimigo, irmão. Na igreja nós temos irmãos. Quando eu falo os teus inimigos, não estou falando de irmãos aqui na igreja, não, batizado com o Espírito Santo que fala em mim. Isso aí, irmão, é bênção na nossa vida, irmão. Pensa, irmão, quanto mais te persegue, quanto mais não gosta de você, irmão, mais dê glória a Deus. Porque nós vamos chegar no céu juntos. Vamos chegar no céu juntos. É o que eu sempre digo, irmão. Já disse para os irmãos aqui. Eu não tenho problema. Não gosto de mim, eu não gosto do pastor, eu não gosto. Não tem problema, irmão. Não precisa gostar de mim. Goste de Jesus. Ame a Jesus, porque Ele não vai te decepcionar, Ele não vai te deixar nunca, não vai virar as costas para você nunca. Ame a Jesus. Mas agora, no céu você vai ter que me aturar. Não tem como. Você vai me desculpar, mas no céu, ai, irmão, nós vamos nos assentar ao lado da mesa. E eu sempre digo: aquele irmão que você nunca engoliu aqui na terra, não engulo, não gosto, não vai, não sei, não desce, vai ser aquela que Jesus vai pegar e vai dizer: senta aqui no lado da irmã fulana, senta aqui no lado da irmã Beltrano. Você vai olhar e falar: minha irmã, você é aqui, mas que bem você é, irmã. Glória a Deus. É, Jesus é bom. E diz que um deles, vendo que estava são. Nem todos que recebem milagre conseguem entender que recebeu milagre. O percentual é muito pequeno de pessoas que entendem que recebem milagre. Eles viram que estavam são. Mas um deles disse: não, mas algo aconteceu aqui extraordinário, eu tenho que voltar glorificando a Deus em alta voz. Porque milagre não é para qualquer pessoa, não, irmão. Milagre não é para incrédulo, milagre, irmão, não é para desviado, milagre é para quem crê e glorifica a Deus. Você vai ver que esse que voltou recebeu muito mais do que milagre. Ele diz ainda: e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. É sempre o mais humilde, é sempre o mais desprezado, é sempre o menor. Mas ele está aos pés do Senhor, dando graças, dizendo: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor tem sido bom. Aleluia. Respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Talvez alguém respondeu: estão lá na frente do sacerdote agora. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E olhe a recompensa que ele recebe. Disse-lhe: levanta-te e vai. Vai até o sacerdote agora, porque a tua fé te salvou. Ou seja, ele não recebeu só cura física, ele recebeu a cura da alma. Ele recebeu salvação. Tem pessoas cheias de milagre, mas não vão chegar diante de Jesus. Tem pessoas cheias de milagre, mas quem recebe milagre, a vida dele é um milagre, talvez não chegue no céu, porque não foi salvo. Aqueles 9 receberam milagres,
foram purificados. Mas um deles falou: eu não posso receber só a cura física, eu preciso receber a cura da alma. E voltou e Jesus disse: a tua fé te salvou agora. Você estava curado, agora você está salvo. Salvo e curado, curado e salvo. Então essa noite recebe essa palavra em nome de Jesus.